A gente vai até o sul do país. A polícia de Porto Alegre investiga uma mulher suspeita de matar uma gestante para poder ficar com o neném. Isadora Aires, nos conte tudo, por favor. Bom dia. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Eu peço atenção, inclusive, dos telespectadores, porque o que a gente está falando aqui é um caso muito complexo, um caso daqueles que embrulha o estômago. Como isso aconteceu? Essa mulher foi presa preventivamente na manhã de hoje aqui em Porto Alegre. De acordo com a delegada responsável pelo caso, delegada plantonista que estava trabalhando nessa madrugada, que foi quando o crime foi descoberto, a suspeita é de que a mulher tenha assassinado a vítima, que se chamava Paula, com o objetivo mesmo de fingir que ela era a mãe do bebê que a Paula carregava então na barriga. Vamos começar do início. Na segunda-feira à noite, a família da Paula, que estava grávida, reportou o desaparecimento dela. Foi reportado esse desaparecimento para a polícia, mas ainda não se sabia onde ela estava. Nesse mesmo dia, a vítima tinha ido até a casa da suspeita com a promessa de doação de um carrinho de bebê. E aí, a família da Paula morava no mesmo condomínio da suspeita e a Paula morava perto. Então, é como se uma outra pessoa tivesse passado, visto, né, que ela estava grávida e falado: eu tenho um carrinho de bebê, vem até a minha casa, então para que essa doação seja feita. A Paula foi até a casa dela e desde então estava desaparecida. Aí ontem à noite, um hospital chamado Grupo Hospitalar Conceição, que fica aqui em Porto Alegre, entrou em contato com a polícia. Por quê? Porque uma mulher teria chegado no hospital, teria dito que estava em trabalho de parto, que havia ganhado, né, o bebê, havia tido o bebê e teria passado por exames. Quando ela passou por esses exames, a polícia compreendeu que não tinha possibilidade de ela ter estado grávida recentemente, como ela havia afirmado então que tinha acabado de ter um bebê. E aí, a partir disso, então, a polícia foi chamada. Ligando esses dois casos, a polícia foi até a casa, então, da suspeita, levada inclusive pelo marido dela, e aí sim encontrou o corpo da Paula. O corpo dela estava enrolado em cobertores e sacos plásticos embaixo da cama da suspeita. O restante do quarto já tinha sido todo limpo, o que indica inclusive que a suspeita tentou, né, apagar vestígios do crime, e na sala estava onde a suspeita teria fingido que teria ganhado o bebê. A Paula estava com 2 lesões no corpo, na verdade 3 lesões no corpo, 2 lesões na cabeça e 1 lesão no abdômen, por onde o corpo do bebê foi retirado. De acordo com a polícia, a demora na retirada do bebê pode ter causado, inclusive, a morte do feto, que também morreu no local. Ainda não se sabe qual foi o instrumento utilizado para matar a vítima. Aí, na moradia também da suspeita, a polícia recolheu outras coisas que agora serão utilizadas, então, para perícia. Por exemplo, a polícia ainda não identificou se outras pessoas ajudaram ela no crime, mas tudo indica que ela estava sozinha em casa. A polícia também observa que houve uma premeditação no crime, já que desde agosto ela estava convencendo a família, incluindo o marido e os amigos, que estava grávida e que teria o filho, então agora, ou a filha, nesse mês de outubro. De acordo com o esposo dela, ela já teria perdido bebês e, apesar de ter 2 filhos, era muito frustrada com isso. Outro fato que indica a premeditação é que dia 14, o dia que o crime aconteceu, era também o dia do aniversário da suspeita, ou seja, ela teria abordado a vítima para fazer, então, né, retirar o bebê da vítima para que o bebê nascesse no mesmo dia que ela. A amizade entre a vítima e a suspeita era recente e a família da Paula desconhecia a proximidade, então, dessa amizade, o que é outro fato que indica essa premeditação para a Polícia Civil, que, claro, vai seguir investigando o caso, Elisa. Olha, Isadora, creio que é um dos casos mais bárbaros que você já contou pra gente aqui nesse jornal. Tanto que, assim, todos os pontos, se eu quisesse te fazer alguma pergunta, e você o explicou muito bem, inacreditável esse tipo de história. Então, essa mulher que é suspeita de ter matado, que a polícia depois fez um exame constatando que ela não estava gestante, chegou no hospital mentindo, dizendo que o filho era dela, mas que não estava gestante e que teria matado. Ela chamou a gestante na casa dizendo que queria doar um carrinho, ou seja, ia fazer um ato ali.
de amor para essa gestante. Aí ela mata a mãe dessa criança e ela mesma, então, retirou o filho, o neném de dentro dela, da gestante que morreu. Isso mesmo, Elisa, é isso pelo menos que indica a investigação até o momento, já que a vítima tinha 2 lesões na cabeça e uma no abdômen, que seria, então, esse corte que teria sido feito para retirada do bebê. De acordo com o médico, né, que participou da perícia, claro que esse corte tinha sido feito sem nenhum tipo de cuidado. Essa mulher tinha como profissão cozinheira, ela era atualmente dona de casa, ela não tinha conhecimento técnico para executar, né, essa manobra, fazer essa espécie de cirurgia. E aí, o que a perícia acredita também é que o bebê acabou morrendo nessa retirada, na retirada do bebê do corpo da mãe, porque a mãe já estava morta e aí, como essa retirada deve ter demorado, o bebê ficou, né, sem a capacidade de sobreviver ali, sem a alimentação, né, sem a nutrição que viria da mãe que já estava morta e também acabou morrendo. Foi aí que mesmo assim, mesmo tendo percebido que o bebê tinha morrido, ela fez essa simulação de um trabalho de parto na sala de casa. Aí chamou uma vizinha, pediu por socorro e aí o SAMU, claro, chegou no local, o marido dela chegou no local e aí ela foi encaminhada para o hospital, então ela e o bebê que já estava falecido. E aí, claro, o hospital foi tentar entender o que tinha acontecido, claro, né? Caso o bebê tivesse nascido morto realmente dela, o hospital foi tentar entender o que tinha acontecido. Depois de ela recusar bastante, aí sim o hospital, os médicos, a equipe médica conseguiu fazer alguns exames nela e aí foi constatado que ela realmente não tinha como ter estado grávida no momento recente, ou seja, a partir disso a polícia começou a investigação. Isadora e a gestante que estava morta debaixo da cama enquanto as equipes chegaram. Olha, uma barbaridade inacreditável. Isadora Aires conversando com a gente ao vivo do sul do país. Clarissa, um negócio socorro, né? Socorro. Como anda a nossa, né? A nossa saúde mental, o que acontece com a gente.